Eu tinha apenas 17 anos quando aconteceu. Era uma terça-feira comum de março, lembro perfeitamente porque era o dia em que eu faria minha prova de matemática, aquela matéria que eu sempre detestei. Acordei cedo, como sempre, tomei meu café rapidinho e saí correndo para pegar o ônibus. Minha mãe ainda gritou da cozinha para eu levar um casaco, mas eu ignorei, como toda adolescente teimosa que era. O céu estava nublado, mas não parecia que ia chover. Eu estava no ponto de ônibus, mexendo no celular, quando comecei a sentir uma dor de cabeça estranha. Não era como as dores normais que eu tinha quando ficava muito tempo no sol ou quando passava fome. Era diferente, mais intensa, como se alguém estivesse apertando minha cabeça com força. Pensei em voltar para casa, mas o ônibus já estava chegando e eu não podia perder aquela prova. Entrei no ônibus e sentei perto da janela, tentando respirar fundo para passar a dor. A dor foi piorando gradualmente. Comecei a sentir náuseas, aquela sensação horrível de que eu ia vomitar a qualquer momento. Fechei os olhos e tentei me concentrar na respiração, mas nada ajudava. Foi então que percebi que algo estava muito errado. Minha visão começou a ficar estranha, como se tudo estivesse coberto por uma névoa brilhante. As luzes do ônibus pareciam muito mais intensas, quase cegantes. Tentei chamar alguém, abrir a boca para pedir ajuda, mas não conseguia falar. E então tudo ficou preto. Não foi gradual, foi instantâneo. Como se alguém tivesse desligado um interruptor. A última coisa que me lembro é de estar caindo, sentindo meu corpo deslizar do assento. Depois disso nada. Apenas escuridão completa e silêncio absoluto. Não havia dor, não havia medo, não havia nada. Era como se eu simplesmente tivesse deixado de existir. Mas então, do meio dessa escuridão, comecei a perceber algo. Era difícil descrever porque não era exatamente ver ou ouvir no sentido convencional. Era mais como uma consciência, uma percepção de que eu ainda existia de alguma forma. Eu não tinha corpo, não sentia peso, não sentia temperatura, mas eu estava ali, presente de alguma maneira. Era a sensação mais estranha que já experimentei, como flutuar no nada absoluto. Depois de um tempo que não sei determinar se foram segundos ou horas, comecei a ver uma luz. Eu sei que parece clichê, todos os relatos falam dessa luz, mas é exatamente assim que foi. Era uma luz branca, mas não era ofuscante como as luzes do ônibus tinham sido. Era suave, acolhedora, calorosa. Eu me senti atraída por ela, como se fosse a coisa mais natural do mundo me mover em sua direção. Não tinha pernas para caminhar, mas eu me movia, aproximando-me cada vez mais daquela luz. Conforme me aproximava, a luz foi se intensificando, mas nunca de forma desconfortável. E então eu atravessei, como se passasse por uma cortina de luz líquida. Do outro lado havia um lugar que meu cérebro até hoje tem dificuldade de processar completamente. Não era um lugar físico no sentido que conhecemos. Era mais como um espaço de pura existência, onde as leis da física que eu conhecia simplesmente não se aplicavam. Havia cores que eu nunca tinha visto antes. Sons que não eram exatamente sons, mas vibrações que eu sentia com toda a minha essência. Tudo pulsava com uma energia viva, intensa e incrivelmente bela. Eu me senti tomada por uma sensação de paz tão profunda que todas as preocupações, todos os medos, todas as angústias que eu carregava simplesmente desapareceram. Era como se eu finalmente tivesse chegado em casa depois de uma longa jornada, como se aquele lugar fosse onde eu sempre pertenci. E então eu percebi que não estava sozinha. Havia presenças ao meu redor, embora eu não pudesse vê-las de forma definida. Eram como silhuetas de luz, formas que se moviam com graça e propósito. Uma dessas presenças se aproximou de mim, e instantaneamente eu soube quem era. Era minha avó, que havia falecido quando eu tinha apenas 5 anos. Não era a avó idosa e frágil que eu me lembrava vagamente, mas uma versão radiante, jovem e cheia de vida. Ela não falou com palavras, mas eu entendia tudo perfeitamente. Era uma comunicação direta de consciência para consciência, de alma para alma. Ela me mostrou cenas da minha vida, momentos que eu tinha esquecido, gestos pequenos que tiveram grandes significados. Vi a vez em que ajudei uma colega de classe que estava sendo intimidada, mesmo tendo medo de ser rejeitada também. Vi quando menti para meus pais sobre ter estudado para uma prova, e a decepção nos olhos deles. Vi cada momento de alegria e cada instante de tristeza com uma clareza cristalina. Mas não era um julgamento. Era mais como uma revisão, uma compreensão profunda de quem eu era e de como minhas ações afetavam os outros. Senti compaixão por mim mesma por todas as vezes que fui dura demais comigo, por todas as vezes que não reconheci meu próprio valor. Minha avó emanava amor incondicional,
aquele tipo de amor que não exige nada em troca, que aceita completamente sem julgar. Ela me mostrou outras coisas também. Vi eventos que ainda não tinham acontecido na minha vida, possibilidades, potenciais caminhos que eu poderia seguir. Vi a mulher que eu poderia me tornar se fizesse certas escolhas. Vi relacionamentos que ainda estavam por vir, desafios que eu enfrentaria, alegrias que eu experimentaria. Era simultaneamente empolgante e assustador ter esse vislumbre do futuro. E então ela me disse algo que ficou gravado em minha alma para sempre. Ela disse que ainda não era minha hora, que eu tinha muito mais para fazer, muito mais para aprender, muito mais para amar. Ela me disse que a vida é preciosa e curta demais para ser desperdiçada com preocupações insignificantes e medos que nos paralisam. Que cada dia é uma dádiva, cada momento é uma oportunidade de escolher o amor ao invés do medo, a compaixão ao invés do julgamento. Eu quis ficar. Deus, como eu quis ficar naquele lugar de paz e amor infinitos. A ideia de voltar para a dor, para as dificuldades, para os problemas do dia a dia parecia insuportável. Mas minha avó foi firme, embora gentil. Ela me disse que minha família precisava de mim, que havia pessoas cujas vidas eu ainda tocaria de formas que eu não podia imaginar, que meu propósito ainda não estava cumprido. E então, tão subitamente quanto tinha ido, comecei a voltar. Foi como ser puxada por uma força irresistível, afastando-me daquela luz, daquele lugar maravilhoso, da presença amorosa da minha avó. Eu tentei resistir, tentei me segurar, mas era impossível. A luz foi diminuindo, as cores foram desaparecendo e aquela escuridão pacífica voltou a me envolver. E então a dor voltou. Meu Deus, a dor voltou com tudo. Era como se cada terminação nervosa do meu corpo estivesse em chamas. Ouvi vozes ao longe, pessoas gritando comandos médicos, o som de máquinas apitando. Tentei abrir os olhos, mas minhas pálpebras pareciam pesar toneladas. Tentei mover meus dedos, meus braços, qualquer coisa, mas meu corpo não respondia. Lentamente, muito lentamente, comecei a recuperar o controle. Primeiro foram os dedos, depois as mãos. Consegui abrir os olhos, e a luz fluorescente do hospital quase me cegou. Havia pessoas ao meu redor, médicos e enfermeiras com expressões de choque e alívio. Minha mãe estava chorando, segurando minha mão com tanta força que doía, mas eu não me importava. Meu pai estava pálido, os olhos vermelhos, e quando nossos olhares se encontraram, ele começou a chorar também. Depois descobriu o que tinha acontecido. Eu tinha sofrido um aneurisma cerebral. No ônibus, quando desmaiei, uma passageira que era enfermeira percebeu que algo estava muito errado e chamou a ambulância imediatamente. Fui levada às pressas para o hospital, onde os médicos fizeram uma cirurgia de emergência. Tecnicamente, meu coração parou por 4 minutos durante o procedimento. 4 minutos em que eu estava clinicamente morta, 4 minutos em que vivi aquela experiência incrível. Os médicos me disseram que foi um milagre eu ter sobrevivido, que as chances eram mínimas, que eles tinham feito tudo o que podiam, mas que não esperavam que eu voltasse. Minha mãe me contou que eles a prepararam para o pior, que ela já estava se despedindo mentalmente de mim. Mas eu voltei. Contra todas as probabilidades, eu voltei. A recuperação foi longa e difícil. Tive que reaprender coisas simples como me equilibrar quando caminhava, como coordenar meus movimentos. Minha memória estava confusa por algumas semanas, misturando sonhos com realidade. Mas a memória daquela experiência, daqueles 4 minutos do outro lado, permaneceu cristalina. Mais vívida do que qualquer outra lembrança que eu tenho. Muitas pessoas me perguntam se foi real ou se foi apenas meu cérebro criando alucinações por falta de oxigênio. Honestamente, eu não sei responder isso de forma que convença um cético. Tudo o que posso dizer é que foi mais real para mim do que qualquer coisa que já experimentei antes ou depois. Foi mais real do que este momento agora, mais real do que qualquer memória da minha infância. Mais real do que qualquer sonho ou fantasia. Aquela experiência mudou completamente quem eu sou. Antes eu era uma adolescente típica, preocupada com coisas superficiais, com o que os outros pensavam de mim, com ser popular, com parecer legal. Depois, essas coisas simplesmente perderam toda a importância. Percebi que a vida é muito mais preciosa e frágil do que eu imaginava, que podemos perdê-la em um instante. Sem aviso prévio. Comecei a valorizar as coisas pequenas que antes eu ignorava. O sorriso da minha mãe pela manhã, o abraço do meu pai quando chegava do trabalho, o pôr do sol que eu via da janela do meu quarto. Passei a prestar atenção nas pessoas ao meu redor, realmente prestar atenção, ouvir suas histórias, entender suas lutas. Comecei a ser mais gentil comigo mesma e com os outros. Também perdi completamente o medo da morte.
Não porque eu queira morrer, muito pelo contrário, agora eu amo a vida mais do que nunca. Mas porque eu sei, com cada fibra do meu ser, que a morte não é o fim. É apenas uma transição, uma passagem para algo diferente. Algo belo e pacífico, onde somos amados incondicionalmente e onde finalmente entendemos o verdadeiro significado da nossa existência. Sei que muitas pessoas pensam que eu sou louca, que aquilo foi só um sonho ou uma alucinação induzida pelo trauma. E tudo bem, eu não preciso convencer ninguém. Eu sei o que vivi, eu sei o que senti, e isso é suficiente para mim. Aquela experiência me deu um presente precioso, a certeza de que há mais na existência do que este mundo físico, de que somos mais do que apenas nossos corpos. De que o amor é real e eterno. Hoje, 8 anos depois, ainda penso naquela experiência todos os dias. Ainda sinto aquela paz profunda quando fecho os olhos e me lembro. Ainda sinto a presença amorosa da minha avó às vezes, especialmente quando estou passando por momentos difíceis. É como se ela estivesse ali, me lembrando de que tudo ficará bem, de que eu sou amada, de que tenho um propósito. Tento viver cada dia honrando aquela segunda chance que recebi. Tento ser a pessoa que minha avó viu o potencial de eu me tornar. Tento espalhar amor e compaixão, mesmo quando é difícil, mesmo quando as pessoas não parecem merecer. Porque aprendi que todos nós estamos lutando nossas próprias batalhas, todos nós estamos tentando encontrar nosso caminho, e um pouco de gentileza pode fazer toda a diferença. Não sei por que fui escolhida para voltar. Porque tive essa experiência enquanto tantos outros não têm essa oportunidade. Talvez não haja uma razão específica, talvez seja apenas assim que as coisas acontecem. Mas sou profundamente grata por ter tido essa experiência, por ter visto o outro lado e voltado para contar sobre isso. Porque agora eu vivo com uma certeza inabalável de que a vida continua além da morte, de que o amor é eterno, e de que cada um de nós tem um valor inestimável neste universo imenso e misterioso que chamamos de existência.